Você já ouviu falar dos judeus Ashkenazi, certo? Eles são o grupo mais conhecido do Ocidente. Só que a história judaica é um tapete muito maior, com tecidos, com fios de todo o mundo. E se eu te perguntar qual a diferença entre os sefaraditas e os Mizrahi? Para muitos é apenas um nó, mas é exatamente isso que vamos desatar agora, mergulhando em duas histórias fascinantes. Para começar, um detalhe importante. Ashkenaz é a palavra hebraica medieval para Alemanha e regiões. Então a definição mais básica é: Ashkenazi são os judeus da Europa Central e Oriental. Mas hoje esse vídeo não é sobre eles. Desculpa avô e desculpa avó. Hoje vamos viajar para o oeste e para o leste, explorando as jornadas distintas que definiram os sefaraditas e os Mizrahi. Nossa primeira jornada começa no oeste. Os judeus sefaraditas são os descendentes diretos das comunidades que floresceram na Península Ibérica. Ali eles viveram a famosa Idade de Ouro, a Era de Maimônides. No entanto, essa era terminou abruptamente. Em 1942, o terrível decreto de expulsão dos reis católicos forçou os judeus a escolherem entre a conversão ou o exílio. E essa foi a história da diáspora sefaradita. Milhares de pessoas fugiram, levando consigo não apenas a religião e suas tradições, mas uma língua que é uma cápsula do tempo, o ladino, uma mistura do hebraico com o castelhano medieval. Tu morena e jo gracioso e ojos pretos tu. E o destino da maioria? O Império Otomano e o norte da África. E é crucial notar, eles fugiram da Europa e encontraram refúgio principalmente em terras de maioria muçulmana. A forma mais imediata de perceber a diferença entre sefaraditas e Mizrahi é ouvindo suas orações. As melodias sefaradi levadas para o Império Otomano absorvem o sistema makam turco e grego. Mas agora, olhando para o leste, os Mizrahi, as comunidades orientais nunca foram para o oeste. Então seus cânticos e seus nussar, ou seja, os ritos de oração, são diretamente influenciados pelo makam árabe e pelas tradições musicais da Pérsia e do Iêmen. A sonoridade é mais antiga. A identidade Mizrahi não é uma diáspora medieval, mas uma presença contínua que remonta à antiguidade com raízes diretamente bíblicas. A história central aqui é o cativeiro babilônico, que inclusive falamos em um vídeo aqui do canal. Em 586 a.C., após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, o povo de Judá foi exilado para a Babilônia. Muitos voltaram, mas uma parte significativa optou por ficar. E essa população que permaneceu se tornou a espinha dorsal das comunidades judaicas orientais. Estamos falando de quase 3 milênios de história ininterrupta no mesmo solo. Foram os rabinos dessa Babilônia, os Geonim, que séculos depois compilaram a versão mais influente da lei oral, o Talmud babilônico. Seus ancestrais estavam ali antes mesmo de haver uma comunidade judaica significativa na Europa. E não, eles não falavam ladino, mas judeu-árabe ou judeu-persa. Eles eram, por natureza e por história, judeus orientais. O marco Mizrahi não foi em 1492 como os sefaraditas, mas sim no século XX. Com a ascensão do nacionalismo árabe e a criação do Estado de Israel em 1948, a situação mudou de forma catastrófica. De um dia para o outro, 3 milênios de vida judaica no Iraque, no Egito e no Iêmen chegaram ao fim. Em menos de 2 décadas, aproximadamente 850 mil judeus foram forçados a fugir ou foram expulsos de seus lares. Esse é o chamado de êxodo esquecido. Eles deixaram para trás toda a sua riqueza, patrimônio, para se tornarem refugiados. E é nesse ponto que as histórias se encontram e a confusão surge. Por quê? Primeiro, os sefaraditas, após 1492, se estabeleceram em países Mizrahi. E suas culturas acabaram se misturando, e a gente já falou um bocado de assimilação aqui no canal também. Mas a principal razão é política. Quando os refugiados do Oriente, os Mizrahi, e os sefaraditas chegaram a Israel, o governo criou um termo prático e simplificado. Botou todo mundo na caixinha, colocou uma
etiqueta escrito sefaradita, e usou isso como guarda-chuva para todos os judeus não europeus. Isso levou ao apagamento das histórias culturais dos Mizrahi, tratando-os como uma única entidade oriental, o que é um desserviço à sua história milenar. É por isso que esse mês de novembro, o mês da herança Mizrahi, é tão vital. E aqui eu quero dar o kavod pro Oiveigram, porque eu só descobri que era o mês da herança Mizrahi por lá. Então dá um like lá e se inscreve porque é um super canal do Instagram. É um esforço consciente para desmantelar esse guarda-chuva e dar voz à história única dos judeus orientais. Reconhecer a diferença não é criar divisões, mas sim celebrar a incrível diversidade que temos enquanto povo. Lembre-se, um é resultado de uma diáspora medieval do Oeste, o outro é o resultado de uma presença contínua que ajudou a escrever o Talmud, que sofreu com o êxodo moderno do Leste, e são duas jornadas épicas que juntas enriquecem de forma monumental a tapeçaria da nossa história. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos de 10K a terra no K.